Beleza, vamos lá então, gravando. Hoje estamos aí, então na nossa quinta aula, né? Hoje vamos falar sobre a filosofia moderna, mas antes, uma revisada bem rapidinho, né, do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre a filosofia helenística, né, que começa ali com as conquistas de Alexandre, né, que levaram ali uma mistura da cultura grega com a cultura dos povos orientais, que acabou resultando ali em quatro correntes de pensamento, né? Ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo, que foi os dois que a gente falou, né? A gente falou só sobre esses dois, mas essas quatro correntes de pensamento foram geradas, né, nesse período aí, no período helenístico. Depois entramos na filosofia medieval, que é um período bem extenso também, então a gente só conseguiu falar de Agostinho bem rápido e Tomás de Aquino também bem rápido, né? Então, uma revisadazinha bem rápida, bem rapidinho aí. E hoje, então, a gente vai falar sobre a filosofia moderna, né? Então, a filosofia moderna, como diz aí no slide, ela surgiu no início do século XV, é uma corrente filosófica que teve como principal característica a mudança do pensamento medieval, que, como vimos na aula passada, né, tinha como fundamento a fé e as relações entre os homens e Deus, né? Passando para o pensamento antropocêntrico, que, como o próprio nome sugere, coloca o homem como centro, como objeto de estudo. Então, essa foi aí a marca principal desse período, né, do período moderno, da idade moderna, né, o antropocentrismo, né, deixa de ser uma preocupação com as questões religiosas e passa a ser o homem passa a ser o centro, né, e essa forma de pensamento prevaleceu até o século XVIII, com a chegada da idade contemporânea. Agora, obviamente, os historiadores vão ter divergências quanto a isso, né, não está aí nos slides, né, mas na apostila vocês vão ver lá que alguns historiadores vão considerar como marco inicial da filosofia moderna o século XVII, com os pensamentos produzidos por René Descartes, né? E findando ali por volta do século XX com Ludwig Wittgenstein, né? Então eles vão diferir nessa forma de marcar quando começa, né? Os historiadores sempre têm essas divergências, né? Um acaba fazendo uma leitura, começou aqui, terminou ali. Esses marcos nunca são exatos, né? São só para a gente ter uma referência, né? Seguindo essa forma de classificação que eu citei agora, essa segunda forma, né, que vai do século XV ao século XVII, é classificado, então, como filosofia renascentista, né? Então, alguns colocariam entre a filosofia medieval e a filosofia moderna, alguns historiadores vão colocar a chamada filosofia renascentista, tá? De qualquer forma, o que importa para nós hoje aqui é que esse período aí, chamado de filosofia moderna, tinha a intenção de dar respostas, principalmente sobre a origem do conhecimento humano. Vários foram os temas, vários foram os assuntos, mas essa questão do conhecimento foi uma preocupação muito grande, e aqui vão surgir duas correntes de pensamento, o racionalismo, associado à razão, né, como o próprio nome sugere, e o empirismo, baseando-se aí na experiência, né. Então, isso tudo provocou uma revolução do pensamento filosófico e científico, já que criou novos métodos de investigação científica, se afastando das tradicionais explicações religiosas do período medieval, o que culminou com o enfraquecimento do poder da Igreja Católica e fortaleceu cada vez mais o humanismo, levando o ser humano a ter um papel mais predominante e ativo na sociedade. Essa diminuição da influência da Igreja Católica, as novas descobertas em diferentes áreas do conhecimento e a transição de pensamento que passou a valorizar mais a razão em detrimento da fé, influenciou de maneira profunda as relações socioeconômicas, né, da época. Então, eu sempre tenho falado com vocês que o interessante quando a gente estuda filosofia, não tem como estudar filosofia sem estudar a história da filosofia, como as coisas foram acontecendo. Eu sempre digo também que a filosofia ela se dá através de um diálogo, né, ou seja, cada período acaba meio que dialogando com o período anterior. Então, é importante a gente criar algo que eu falo sempre também, esse mapa mental, né? Lembrar que no período medieval, os pensamentos, né, as ideias estavam muito focadas na questão religiosa, né, relação de Deus com os homens, dos homens com Deus. Isso muda. Então, um marco, né, da filosofia moderna é exatamente essa mudança. E isso culminou aí num monte de alterações, de mudanças, né? Quando você passa a valorizar mais a razão em detrimento da fé, muita coisa vai acontecer, né? Vai mudar muita coisa nas relações, como está no slide aí, socioeconômicas. E foi exatamente isso que aconteceu, que a gente vai perceber
nesse período. As principais transformações nesse período que a gente pode destacar vão ser, em primeiro lugar, a passagem do feudalismo para o capitalismo, surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta de um novo mundo, né, e o início do movimento renascentistas, né. E esse período, em termos filosóficos, vai ter como característica os seguintes elementos aí: o antropocentrismo, que a gente já falou, né, e o humanismo, né, ou seja, o homem no centro, né, e o humanismo, a ideia de que tudo parte do homem. A gente poderia até usar uma frase de Protágoras, né, a gente falou sobre Protágoras quando falamos dos sofistas, né, Protágoras era um sofista, e ele é muito conhecido pela frase, né, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, ela sintetiza bem o que é o humanismo, né, ou seja, cada homem, o indivíduo, passa a ser o centro de todas as coisas, né. Outra característica desse período também é o cientificismo, a valorização da natureza, o racionalismo na questão da razão, o empirismo também. Muito se fala desse período da questão do racionalismo, mas o empirismo também surge aqui como uma corrente aí, caminhando lado a lado ali. Da mesma forma que surgem os racionalistas, surgem também os empiristas aí, né, baseado na experiência. Surge também a ideia de liberdade e idealismo, o renascimento e o iluminismo, e a ideia de filosofia laica, ou seja, a filosofia que não tem uma influência da religião. Falando um pouco mais sobre o racionalismo e o empirismo, né, o racionalismo ele ganhou força a partir dos ideais difundidos pelos filósofos René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz. Para eles, né, eles defendiam que como o próprio termo vai sugerir, que o conhecimento verdadeiro é aquele obtido de forma racional, ou seja, com a razão, descartando tudo aquilo que se aprende a partir das experiências. Já o empirismo, ele vai defender algo exatamente o contrário, a ideia é exatamente oposta, né? A experiência prática era a chave para a construção do conhecimento verdadeiro. E vai ter aí os filósofos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, como principais, né, proponentes dessa ideia. Eu estou passando bem rápido essa parte para a gente ganhar tempo. Depois vocês leiam com calma lá o texto, já está no AVA lá, né? Quem tem o e-book já consegue acompanhar aí e ler com mais calma, né? E é importante observar que esse embate entre racionalismo e empirismo, né, entre racionalistas e empiristas, contribuiu para que se buscasse, se iniciasse, né, pelo menos, uma busca pela verdade final e absoluta. Essa era a ideia, tanto dos racionalistas quanto dos empiristas, ou seja, buscar uma verdade final, uma verdade absoluta. E esse embate, ele permeou toda a modernidade. Os filósofos desse período questionavam tudo que lhes era apresentado. Isso foi uma coisa que marcou também esse período. E tanto para quem tem o PDF quanto lá no AVA, vocês vão ter lá depois um Saiba Mais. Aí vai ter um videozinho, assista lá, Introdução à Filosofia Moderna, a História da Filosofia. É um vídeo do Vitor, do INF, né? Assistam lá, que é bem legal, ele vai tratar de outras coisas. Isso é para quem quer aprofundar um pouco mais sobre esse período, tá? Porque realmente nosso tempo não permite a gente falar de tudo, né? Sobre esse período, os principais filósofos e até pensadores, porque vocês vão ver que alguns nomes que a gente vai citar aqui nessa parte não são filósofos propriamente dito, mas são pensadores desse período, né? É um período muito amplo, assim, são muitos pensadores, muitos filósofos, muitas ideias, é um período muito rico, né? Então, de forma alguma a gente conseguiria falar sobre cada um deles, mas só para ter uma ideia, eu peguei aqui uma organização do professor e doutor Matheus Salvadori. Não sei quem foi, ontem alguém até compartilhou o vídeo dele lá no grupo, é muito legal o canal dele, cara fera, e ele faz uma divisão, essa divisão que eu coloquei para vocês aí, ó. Renascimento, humanismo, revolução científica moderna. Então, esse período aí que ele caracteriza dessa forma, você vai ter pensadores como Lourenço Valla, Nicolau de Cusa, Marcílio Ficino, Pico della Mirandola, e por aí vai. É um monte de pensador aí. Ele vai inclusive incluir aí Erasmo de Roterdã, Lutero, Zwinglio, Calvino, Maquiavel, entre outros, né? Então, só esse período aí você já imagina, já é coisa pra caramba para estudar, né? Nesse período também a gente vai encontrar a escola racionalista empirista, como a gente já falou, tendo como representantes aí Bacon, Descartes,
Melembranche, Spinoza, Leibniz, Berkeley e Hume. Vamos ter também o contratualismo e o iluminismo, aí vai ter vários nomes, não vou nem citar todos, né? Mas a gente já vê logo primeiro ali Pascal, que é um dos que a gente vai falar hoje, né? Alguns nomes mais conhecidos, Hobbes, Locke, Rousseau, né? Enfim, são muitos nomes, né? E vai ter também o período, nessa divisão que o Matheus fez, né? Chamado romantismo e idealismo, com Kant, Schlegel, Novalis, Schleiermacher, e aí por aí vai, né? Então, dá para perceber que a lista é muito extensa, né? Então, a gente não conseguiria, de forma alguma, abordar todos numa aula só, não dá, né? Dessa forma, então, a gente vai destacar aqui, de forma resumida também, porque só esses dois filósofos já daria bastante tempo, mas a gente vai destacar René Descartes e Blaise Pascal, tá? Eu escolhi os dois porque, na minha opinião, cada um sintetiza... um é o oposto do outro em determinados pontos, né? E por isso que a gente vai falar desses dois. Então vamos falar em primeiro lugar do René Descartes. Renatus Cartesius, mais conhecido como René Descartes, foi um filósofo, físico e matemático francês que nasceu no dia 31 de março de 1596, vindo a falecer no dia 11 de fevereiro de 1650, em Estocolmo, Império Sueco, com 53 anos. É considerado um dos nomes mais importantes da filosofia moderna, pois sintetiza o espírito de seu tempo e problematiza o que será discutido a partir dele. Na França, estudou no melhor colégio, onde recebeu uma educação jesuíta e onde se ensinava a doutrina escolástica aristotélica tomista, né? Então, Descartes é um nome muito conhecido desse período, é tido como o marco, né, da filosofia moderna. Como a gente viu lá, muitos historiadores, inclusive, vão colocar ele como o marco inicial do período moderno, né? E mais tarde, ele, assim, decepcionado com o ensino recebido, ele afirmou que esse ensino não conduzia a uma verdade indiscutível. Então ele começa a questionar o ensino que ele tinha recebido. Ele entendia que só a matemática demonstra aquilo que realmente afirma, ou seja, só a matemática que conduzia a uma verdade inquestionável. E Descartes, apesar de ser católico, ele não era um católico ortodoxo, né, ao ponto de aceitar ali todos os dogmas da igreja, né? E ele percebia, obviamente, muitas incoerências, principalmente nos ensinos sobre o mundo natural, por exemplo, né? E ele era contemporâneo de um nome que é muito conhecido, que é Galileu, né? E ele não ignorou os avanços que Galileu propôs, né, acerca da explicação heliocêntrica do universo, algo que naquele período foi condenado, inclusive, pela Igreja Católica. Aliás, o próprio Descartes, né, numa obra dele chamada O Tratado do Mundo, ele aborda essa questão do heliocentrismo, a tese do heliocentrismo. Mas, por conta da condenação de Galileu, ele ficou com medo e achou melhor não publicar essa obra, né, e essa obra só foi publicada posteriormente, após a sua morte. Estudou Direito na Universidade de Poitiers, né, então ele era formado em Direito também, né, concluiu um curso em 1616, mas ele nunca chegou a exercer, né, a profissão. Se muda para a Holanda em 1618 e inicia ali os seus estudos na matemática, né, com um cientista holandês chamado Isaac Peckman, e aos 22 anos começa ali a formulação de sua geometria analítica e o seu método de raciocínio cartesiano, né. Em 1629, ele se alista no exército de Maurício Nassau, bem conhecido, né? Serviu ao exército em várias viagens, né? Então viajou com o exército até o ano de 1649. E por conta de diversos trabalhos realizados aí nas áreas de filosofia, nas áreas das ciências e matemática, gerou inúmeras contribuições. Então Descartes é um nome muito importante. E ao relacionar a álgebra com a geometria, ele contribuiu para o surgimento da geometria, chamada geometria analítica, né, e o sistema de coordenadas, que hoje é conhecido como plano cartesiano, né. No ano de 1649, é convidado pela rainha Cristina para ser seu professor de filosofia, e por conta disso, então, ele se muda para Estocolmo, né, na Suécia. No dia 11 de fevereiro de 1650, após 10 dias enfermo, ele, então, morre, né, falece, acometido aí por uma forte pneumonia causada pelo rigoroso inverno sueco e os caprichos da rainha. Por quê? Descartes ele tinha a fama, né, de trabalhar até o meio-dia em sua cama. Então ele ficava até tarde do dia trabalhando na sua cama. Ele era muito frágil, né, tinha uma saúde muito frágil, né? Só que essa rainha, a rainha Cristina, ela obrigava ele a acordar 5 horas
da manhã para cumprir ali as suas demandas de professor. Ele era professor de filosofia dela. Era professor de filosofia particular dela. Então, ela obrigava ele a levantar cedo, algo que ele não fazia, não tinha costume de fazer, e por conta disso ele acabou adquirindo aí uma pneumonia e vindo a falecer, né, depois de 10 dias enfermo. Sobre as suas obras, né, escreveu muita coisa, mas a gente vai destacar algumas aqui, pela questão do tempo, né, obras como Regras para a Direção do Espírito, O Mundo ou Tratado da Luz, Geometria, O Discurso do Método, que é muito famoso, Meditações sobre Filosofia Primeira, também é muito conhecida, algumas editoras lançaram só com Meditações, né, René Descartes, Meditações, As Paixões da Alma e Princípios da Filosofia. Só que, com certeza, o livro mais conhecido dele é O Discurso do Método, que foi publicado em 1637. É uma espécie de autobiografia, quem já leu já sabe do que eu estou falando, e, ao mesmo tempo, Descartes apresenta ali o seu método científico, vamos colocar assim, né, e o seu sistema filosófico. E ele é considerado um tratado filosófico e matemático, e é também o responsável por lançar as bases do que vai ser conhecido depois como racionalismo, né, como a única fonte do conhecimento. Uma escritora chamada Leslie Levene sintetiza muito bem o pensamento de Descartes na seguinte frase. Ela vai dizer o seguinte, o ponto de partida para Descartes é a busca pela certeza, das certezas, o que nunca é uma questão fácil, como ele percebe, uma vez que os sentidos podem ser enganados. O método que ele propõe é conhecido como dúvida hiperbólica. Hiperbólica no sentido de extrema. Assim, para testar o quanto nosso chamado conhecimento está fundamentado na razão, é preciso suspender o julgamento sobre qualquer posição cuja verdade possa, de alguma forma, ser questionada. Por meio de um processo eliminatório, Descartes chega à sua célebre conclusão: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ele tem certeza de sua própria existência, pois, caso contrário, não estaria pensando. Né? Então, essa é a frase aí da Leslie Levene, uma escritora, né, que sintetiza bem o pensamento de Descartes. E sobre o método de Descartes, chamado método cartesiano, vou botar aqui, mas antes da gente ler o PDF aí, como é que funcionava? Descartes acreditava que existia uma verdade absoluta, incontestável, e com a intenção de se chegar até essa verdade, ele desenvolveu exatamente o método, que é chamado método cartesiano, que é o método da dúvida, né, que a gente viu no slide passado, que é da dúvida hiperbólica, né, que consistia, basicamente, como o nome sugere aí, em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes, ou seja, tudo aquilo que tinha sido construído de conhecimento até ali, em todos os períodos até chegar ali, deveria ser questionado. Essa era a ideia de Descartes, né? Nada deveria ser aceito como uma verdade, deveria ser questionado cada elemento, cada parte, né? E o que vai diferenciar o método de Descartes dos sistemas que o antecederam, né, dos sistemas que vieram antes dele, é que os sistemas que antecederam ele já partiam para conhecer o mundo físico, né, enquanto Descartes dá um passo atrás. Por quê? Ele queria ter certeza se realmente nós podemos ter acesso a um saber verdadeiro, né? Então, a ideia dele era exatamente ter a certeza que não havia algum erro que foi propagado naquela forma de conhecimento. Então, por isso que ele trabalha aí com essa questão da dúvida hiperbólica. Dá um passo atrás, duvida de tudo para ter certeza que realmente esse conhecimento é verdadeiro e absoluto. Aí, nesse sentido, ele vai propor, então, as 4 regras, né, que considera básicas, segundo ele, para chegar a um conhecimento verdadeiro. A primeira regra, está aí no slide, é a regra da evidência, né, que ele dizia que é não aceitar por verdadeiro o que não seja realmente claro e distinto. Então, aqui ele alerta, né, não está aí no slide, mas está aqui na apostila, ele alerta sobre o perigo dos juízos precipitados, ou seja, fazer um juízo, criar um conceito, uma ideia sobre um conhecimento sobre determinada coisa de forma precipitada. Né? Dessa forma, o que ele defendia é que a ideia ou aquilo que você estava tendo conhecimento deveria ser suficientemente claro ao ponto de podermos concebê-la em nosso espírito e distinta de forma que consigamos separá-la, das outras ideias que passam ao mesmo tempo de maneira confusa pelo nosso pensamento. Qual era a ideia de Descartes? Era exatamente não aceitar nada por verdadeiro sem questionar cada detalhe, cada parte, até que cada ideia tivesse de forma
tivesse clara, de forma incontestável na nossa mente, não ficasse nenhum tipo de dúvida, né? Esse seria, então, a primeira regra, a regra da evidência. Segunda regra seria a regra da análise, que ele vai dizer que é dividir as dificuldades em tantas partes possíveis e necessárias para melhor solucioná-las, né? Então, não precisa nem explicar muito, é pegar uma ideia quando você está trabalhando com algum conceito, né, você dividir e ir do simples até o complexo, né? Não tentar compreender, não tentar ter um conhecimento com um todo logo de cara, mas, no caso, é exatamente analisar parte por parte. Né? Descartes, ele acreditava que dividir, né, tornava o problema mais fácil de ser compreendido. E isso é fato, né? Essa técnica nós usamos até hoje para qualquer tipo de aprendizado. Por exemplo, quando a gente começou a primeira aula de filosofia, a gente não chegou logo falando do que a gente está falando hoje. Nós estamos na quinta aula. Olha o que a gente já caminhou até aqui. A gente começou bem devagarzinho, explicando o que é filosofia, para o que ela serve. Então, a gente particionou, né, e estamos vindo, né, do mais simples até o mais complexo. Essa é a ideia, é uma coisa que a gente usa até hoje. A terceira regra, desculpa, é a regra da ordem. Após as dificuldades serem divididas, o próximo passo é ordenar os pensamentos, partindo dos mais simples em direção aos mais complexos, né? Tá ligado ao passo 2, analisar e depois colocar aquilo que você analisou em ordem, ou seja, tem que colocar numa ordem lógica, numa ordem do simples ao mais complexo. E por último, aí a regra da enumeração. Aqui deve-se fazer enumerações completas, de modo que nada seja omitido, ou seja, deve-se certificar de que nada foi esquecido ou deixado para trás, e de que todos os elos estejam conectados. Ou seja, eu tenho que realmente observar cada detalhe, quando estou tendo contato com algum novo aprendizado, conhecendo, analisando alguma coisa, eu tenho que observar cada detalhe, não posso deixar passar nada. Tenho que enumerar cada uma dessas coisas, né, para ter a certeza de que nada ficou para trás. Porque às vezes um detalhezinho que você deixa para trás pode fazer diferença no todo, né? Então, essas aí são as 4 regras que compõem, né, o chamado método cartesiano. E é interessante que esse método, chamado método cartesiano, desenvolvido por ele desenvolveu para a filosofia, mas posteriormente ele acabou fornecendo elementos que começaram a ser usados, né, para o desenvolvimento de métodos científicos, que são usados até hoje, inclusive, né? Métodos científicos mais avançados e vão aqui conter os mesmos passos usados por matemáticos para chegar às suas conclusões, né, por processos de decomposição e síntese, ou seja, os matemáticos também acabam utilizando esse método. Na realidade, o que Descartes fez foi criar um método matemático para a filosofia, né? Então, ele aplicou um método matemático para obter o conhecimento, para praticar a filosofia. A filosofia de Descartes é baseada, podemos colocar assim, em uma metodologia matemática, né? Sobre essa questão da dúvida metódica, né? Basicamente, o princípio, a gente já falou um pouquinho, mas detalhando um pouco mais, é que, ao se duvidar de tudo quanto for possível, se alcança o conhecimento verdadeiro, o conhecimento indubitável. Então, essa era a premissa de Descartes, né? Tipo assim, quando eu duvido de tudo, eu consigo chegar realmente ao conhecimento indubitável. Ou seja, não era duvidar por duvidar, né? Mas era se utilizar da dúvida como um método para alcançar a verdade. Ou seja, Descartes não era um cético. Um cético duvida de tudo, né? Porque o cético ele acreditava que não tinha a possibilidade de se chegar a uma verdade de fato. Então, por isso ele duvidava de tudo. Por isso que ele é chamado de cético, né? Descartes não era um cético nesse sentido, mas ele usava a dúvida hiperbólica, né, como a gente viu, como um método para se chegar à verdade. Ele acreditava que se podia chegar a uma verdade, né? Para isso, ele ia usar exatamente a dúvida, chamada dúvida metódica. Sobre isso, o Jonas Madureira vai dizer o seguinte: há uma condição prévia para o uso do método matemático, que, por sua vez, exige o abandono de nossas opiniões formuladas a partir de nosso incorreto hábito de pensar. Nesse caso, o que devemos fazer para abandonar tais opiniões? Pergunta ele, né? Nesse caso, o que devemos fazer para abandonar tais opiniões? É agora que entra em cena a famosa condição da dúvida metódica, que é, para Descartes, a condição essencial para a realização do pensar corretamente. Ou seja, para Descartes, pensar corretamente é quando eu aplicava a dúvida metódica, né?
Tal dúvida nada mais é do que uma suspensão provisória de nossas opiniões. Ou seja, eu pego as minhas opiniões e suspendo, coloco elas de lado. Não importa a minha opinião, não importa o que eu penso, eu tenho que partir para a dúvida, para duvidar, para questionar. Então, trata-se de considerar como falsas todas as nossas opiniões tomadas como verdadeiras, para, em seguida, meditar longamente sobre as razões que podemos ter para duvidar de cada uma delas. Essa atitude de meditação é o pensar corretamente arrazoado por Descartes em sua magna Meditações sobre a Filosofia Primeira, ou simplesmente Meditações Metafísicas, né, que foi publicado em 1641. Né? Então, essa era a ideia, né, basicamente, aí da dúvida metódica, né, segundo Descartes. Então, nesse sentido, Descartes vai utilizar a dúvida metódica, que nada mais é, como eu já disse, né, o processo de duvidar de tudo, das coisas mais simples, né, que me chegam pelos sentidos, até as evidências matemáticas. Então, eu vou duvidar de tudo, desde coisas simples, que me chegam através dos sentidos, né, tato, olfato, audição, paladar, tudo. Eu vou duvidar de tudo, até evidências matemáticas. O que é uma evidência matemática? Todos nós temos algumas evidências matemáticas, coisas simples da matemática, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Para todo mundo, a gente sabe que é isso, né? Você não precisa ter muito estudo para chegar a essa conclusão. Isso é uma evidência básica matemática, né? E até isso ele vai colocar em xeque, até isso ele vai questionar. Até com relação a isso, ele vai utilizar o que ele chama de gênio maligno, um artifício do gênio maligno. Segundo ele, seria a possibilidade da existência de um Deus enganador que nos leva a crer que estamos certos quando afirmamos que 4 é o resultado de 2 mais 2, sendo que o resultado talvez seja outro. Como assim? Calma que eu explico. Nesse processo de dúvida metódica, Descartes vai falar que a gente tem que questionar tudo, até aquilo que para nós aparentemente é evidente, até aqueles conhecimentos que você já tem aí na sua mente, que você já aprendeu, que você já sabe, que você tem certeza, né? Então, leva todo o conhecimento que você tem, até das evidências matemáticas, à questão da dúvida. Questiona. Até aquilo que é básico, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Aí ele vai falar assim, será que 2 mais 2 é 4 mesmo? Será que o resultado não é outro, e tem um gênio maligno, né, um demônio maligno que de repente nos engana, e ao invés de 2 mais 2 ser 4 é 3, mas esse gênio maligno engana a gente para fazer a gente pensar que é 4? Essa é basicamente a ideia. Né? O que vai sobrar? Nesse sentido... O que vai sobrar então? O que sobra então, se eu duvido de tudo e não tenho certeza de nada? Simples. Vai sobrar somente a dúvida. E essa dúvida se mostra uma certeza que nem mesmo a dúvida metódica pode tirar. Pela simples razão de que se eu duvido, eu penso, e se penso, eu existo. Ou cogito ergo sum, que é o princípio base da sua filosofia. Como assim? Né? Se eu vou questionando tudo, até das evidências matemáticas simples, a tudo aquilo que eu adquiro através dos sentidos, não sobra nada, só sobra dúvida. Eu estou questionando tudo, certo? Nada para mim é uma verdade absoluta ainda nesse processo, então só sobra realmente a dúvida. Se tem a dúvida, e se eu estou duvidando, é porque eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Então a primeira conclusão que ele chega nesse processo, né, de dúvida hiperbólica é que ele existe. Ou seja, a primeira verdade, eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Então, a sequência agora, no pensamento de Descartes, é partir desse princípio básico. Qual é o princípio básico? É que se eu penso, eu existo. Então, a única coisa que eu tenho certeza até agora, nesse processo, é que eu existo porque eu estou pensando, porque eu estou duvidando, né? Então, é partir desse princípio para ter certeza se as coisas existem de fato e saber como podemos conhecê-las. Ou seja, agora que eu tenho certeza que eu existo, porque eu já cheguei nessa conclusão, se eu penso, eu existo, eu vou partir para conhecer as coisas de fato. Na realidade, partir para saber se as coisas existem de fato e se tem como eu conhecê-las. Essa é a ideia, né, do pensamento cartesiano. E isso não é algo simples, afinal, como ele irá provar de forma lógica a existência do mundo, incluindo o seu próprio corpo físico mesmo, né, a partir da única certeza que tem de que ele existe? Ou seja, não é uma coisa fácil. A única certeza que ele tem é que ele existe. Porque se ele pensa, ele existe. Né?
Como que ele vai fazer, então, para provar que tudo que existe em volta dele é verdadeiro? Né? Até mesmo o corpo dele. Como que ele vai saber se ele não é só uma mente ligada numa máquina, no computador? Essa é basicamente a ideia de Descartes nesse processo. Nessa etapa, então, é uma etapa que ele percebe que é algo difícil. Como que ele vai provar, né, se a única certeza que ele tem é que ele existe? Né? Ele sabe que se pensa, logo existe, mas somente como substância pensante, que é o que ele vai chamar. Né? Ele sabe também que não pode ser a causa das coisas. Sendo assim, como as coisas existem? Ou seja, ele sabe que ele existe como, até agora, até o momento, a única certeza que ele tem é que ele existe como substância pensante. E ele sabe, então, que as coisas não podem ser causadas por ele. Ou seja, ele não pode ser a causa das coisas. Aí o que vai acontecer, então? Ah, tá, eu até coloquei esse memezinho aqui, ó. Como seria o cogito ergo sum, né, hoje, ó. Lembre-se, penso, logo existo. Isso aí já era Descartes. A moda agora é discordo, logo ofendo. Hoje está muito comum isso aí, né? Uma brincadeirinha aí com o pensamento de Descartes. Mas voltando ao que a gente estava falando, Descartes vai chegar à conclusão, então, de que existe um ser perfeito, que é Deus, sendo essa a única ideia que tem que não depende dele. Pois como um ser imperfeito pode ter a ideia de perfeição, já que o imperfeito não pode vir do... Desculpa, já que o perfeito não pode vir do imperfeito. Né? Então, primeiro Descartes chega à conclusão de que se ele pensa, ele existe. É a primeira certeza que ele tem. Aí ele parte, agora eu tenho que conhecer as coisas que estão à minha volta. E eu tenho que ter certeza que eu tenho possibilidade de conhecer essas coisas. Mas como que eu vou fazer isso se eu sou só uma substância pensante? Eu não tenho certeza nem do meu corpo. Se o meu corpo é de verdade mesmo, ou se é só uma ideia. Eu estou tendo uma imagem aqui e meu corpo não existe. Eu sou só um cérebro, como eu dei o exemplo lá, ligado numa máquina. Essa é a ideia que ele trabalha nesse ponto, né, nesse momento. Mas aí ele vai chegar à segunda certeza dele, que é a certeza da existência de Deus. Por quê? Porque ele tem a ideia de perfeição na mente dele. Né? Mesmo só tendo a certeza de que ele é uma substância pensante, ele tem uma ideia de perfeição. E ele sabe que ele é imperfeito. Ele sabe que, como um ser imperfeito, ele não pode criar, ou algo perfeito pode vir dele. Porque o perfeito não pode vir, né, do imperfeito. Essa é a ideia. Então ele chega à conclusão de que existe um ser perfeito, que ele vai chamar de Deus, né? E dessa forma, Deus passa então a ser a segunda certeza no processo da fundamentação do conhecimento verdadeiro proposto por Descartes. Ele vai falar o seguinte: se eu tenho uma ideia de perfeição já na minha mente, é porque ela foi colocada lá. Se ela foi colocada lá, é porque existe um ser perfeito que me criou, que criou todas as coisas e que colocou essa ideia de um Deus perfeito, essa ideia de perfeição na minha mente. Sendo, então, essa ideia de perfeição uma ideia inata, que eu cheguei à conclusão fazendo essa meditação. Tá? Então, esse é o processo. Aí, nesse momento, quando Descartes chega a essa segunda certeza dele, que é a certeza da existência de Deus, sai de cena o tal do gênio maligno, ou demônio maligno, depende do tradutor, né? Pois ele vai pensar o seguinte: se existe esse ser perfeito, né, obviamente, ele não pode ser um enganador. Pois ser um enganador não é algo que um ser perfeito pode ser. O ser perfeito nunca agiria de forma a enganar as pessoas. E isso leva ele à conclusão de que o mundo realmente existe. E as coisas e as ideias que tem do mundo sempre estiveram na mente dele porque foram colocadas lá por Deus. Ou seja, quando ele chega à segunda conclusão de que Deus existe, ele começa realmente a pensar, não, as coisas existem então de fato. Não pode ser projeto, né, de um ser enganador que está me enganando. Por exemplo, quando eu olho para o meu corpo existe de fato. Né? Não tem nenhum ser que está me enganando para fazer pensar que o meu corpo existe. Porque se existisse esse ser, ele não seria um ser perfeito, porque um ser perfeito não agiria dessa forma. Então, ele parte para essa próxima etapa. Né? Aí vai surgir, então, uma outra questão. Se eu sou um ser imperfeito e pela minha imperfeição posso me enganar, como faço para ter certeza da veracidade das ideias do mundo exterior que chegam aos meus pensamentos? Né? Ele chega à conclusão que ele existe, porque se ele pensa, logo existe. Ele chega à conclusão de que Deus existe, né, e que Deus é um ser perfeito, porque ele tinha essa ideia de perfeição na sua mente, mas ele tinha consciência também de que ele era um ser imperfeito. Né? Então,
Aí ele chega a essa questão, essa pergunta, né? Como eu, sendo um ser imperfeito, né, levando em consideração a minha imperfeição, eu posso me enganar, eu posso olhar para uma coisa e achar que uma coisa é uma coisa e aquela coisa não ser aquela coisa que eu acho que ela é. Né? Como eu faço, então, para ter certeza da veracidade das ideias do mundo exterior que chegam aos meus pensamentos? Então, ele queria realmente ter certeza de que a imperfeição dele não iria enganar, né? Na medida que ele conhecesse as coisas. E o nosso, como é que fala? A nossa imperfeição atrapalha nisso mesmo. A gente às vezes se engana. Por exemplo, quando a gente olha para a Lua, você olha para a Lua, você vê a Lua pequenininha. Você está usando os sentidos, né, para conhecer a Lua, a sua visão, no caso. Você vê ela pequenininha, mas a gente sabe, de forma racional, que a Lua é muito grande, muito maior do que aquilo que a gente vê, porque a gente está distante. Quando você olha uma pista, um asfalto, assim, você olha, imagina que elas são duas linhas, assim, né? Vai chegando um ponto que o asfalto vai fechando a linha, parece até que o asfalto vira uma linha só, né? Faz isso, né? Que ele vai diminuindo. Só que a gente sabe, se você perseguir aquele asfalto, começar a andar nele em linha reta, não há isso. Os nossos sentidos, então, nos enganam. É nesse ponto que Descartes se agarra. Então, pô, eu sou imperfeito, os meus sentidos me enganam. Muitas vezes os meus sentidos me levam a acreditar que uma coisa é uma coisa, quando aquela coisa não é aquela coisa. Né? Aí, como proceder? Essa é a dúvida que Descartes vai levantar nesse ponto. Aí ele dirá que cabe ao próprio pensamento averiguar e descobrir quais dessas ideias são claras, distintas e verdadeiras. Então, através do meu pensamento, eu tenho que averiguar, até ter certeza que as ideias sejam claras, distintas e verdadeiras. Enquanto eu não chegar nesse ponto, eu tenho que continuar pensando, tenho que continuar ali tentando achar essa verdade que seja clara, distinta e verdadeira. Né? Como as ideias se referem ao mundo exterior, né, ou seja, fora do eu, Descartes dirá que tanto o mundo como o próprio corpo existem como uma extensão, ou seja, a matéria, substância que não pensa, imperfeita, finita e dependente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Como as ideias, né, os conceitos, se referem a um mundo que está fora de mim, fora do meu eu, né, ele vai dizer que tudo que a gente vê, que a gente tem contato, as ideias, os conceitos, e até o próprio corpo, eles existem como uma extensão, tá? Ou seja, é o que ele vai chamar de matéria, substância que não pensa, que é uma matéria imperfeita, uma matéria finita, que enfim, e dependente. A matéria depende do eu para existir. É nesse sentido. Aí aqui... Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui. Peraí que eu me perdi. Tá. É que eu mudei a página aqui sem querer. Acho que você já estava no 21, se não me engano. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Eu encostei aqui no iPad, ele mudou várias páginas aqui. Achei aqui. É isso mesmo aqui. Tá. Então, o homem, no pensamento cartesiano, ele vai chamar de res cogitam, que é o mesmo que substância pensante, e res extensa, ou substância extensa. Tá? Ele vai definir o homem dessa forma. O homem, então, vai ser isso aí para ele: res cogitam e res extensa, sendo res cogita a substância pensante e a res extensa a substância extensa. O que é a substância pensante? É algo abstrato que não se submete às leis físicas, é o pensamento. Então o homem ele vai ser definido por esses dois elementos. E a substância extensa é algo material que está totalmente subordinado às leis dos corpos, que é o corpo. Tá? O que acontece aqui então? Ele vai dizer que a filosofia seria responsável por decifrar os mistérios do pensamento, da racionalidade e principalmente da capacidade de conhecer. Ou seja, a filosofia se encarregava disso, enquanto a ciência seria responsável por estudar a parte extensa do homem. Né? Ou seja, a filosofia se preocupa em decifrar esses mistérios do pensamento, da racionalidade, da parte psicológica do ser humano, né? E a questão epistemológica, né? Como que se dá o conhecimento. E a ciência, ela seria responsável pela parte extensa, pela parte material
né, do ser humano. Isso demonstra que, para Descartes, o pensamento existia independente do corpo. Então, ele é dualista nesse sentido. Uma coisa é o pensamento e outra coisa é o corpo. Inclusive, a imagem que eu escolhi aí é exatamente para ilustrar isso. Tem a lâmpada aí como a ideia, representando ali o pensamento, e ela fora da cabeça do cara, né, do homem que está ali, do desenho, mostrando que, para ele, essa era a ideia. Uma coisa era a parte pensante, a substância pensante, e a outra parte era a substância extensa, o material, o corpo físico. Na opinião dele, eram coisas divididas, coisas separadas. Então, nesse sentido, ele era dualista. E essa constituição do homem, elaborada por ele, era exatamente uma constituição dualista, entre alma e corpo. E esse ensino dele era um ensino que batia de frente com o pensamento escolástico, que veio antes dele, né? Porque os escolásticos não pensavam assim. Jonas Madureira vai comentar o seguinte: os escolásticos não conheciam a possibilidade do dualismo entre alma e corpo. Além disso, afirmavam que a primeira coisa a ser conhecida são os corpos. Estes são conhecidos por meio dos sentidos, que fornecem à alma os dados sensoriais que formam a imagem. Da imagem forma, o intelecto capta a ideia, isto é, a forma inteligível que constitui o conhecimento intelectual. Portanto, o conhecimento do corpo precede e condiciona, o conhecimento intelectual. Contra o escolasticismo, Descartes buscou demonstrar que o conhecimento verdadeiro dos corpos depende da evidência do cogito. Não são os corpos, mas o eu, a primeira verdade que o intelecto humano pode conhecer. Então ele muda a ordem das coisas dentro daquele pensamento clássico escolásticos, né? Como o Jonas fala aqui, os escolásticos não pensavam dessa forma, eles não admitiam a possibilidade de um dualismo entre um corpo e alma. O corpo e a alma era uma coisa só, né? Eles afirmavam que a primeira coisa a ser conhecida são os corpos. Por quê? Porque o corpo é o que tem contato com as coisas, né? Exatamente pela questão empírica mesmo, né? Os corpos, Jonas está dizendo aqui, são conhecidos por meio dos sentidos, ou seja, quando eu toco, quando eu cheiro, quando eu vejo, quando eu ouço, né? Que fornece à alma, que é a parte imaterial, os dados sensoriais que formam a imagem. Ou seja, quando eu pego essa caneca, eu estou tendo um contato, em primeiro lugar, com a minha mão, eu estou tendo, de forma empírica, né? Eu estou conhecendo esse copo, né? Essa caneca aqui, um copo, né? Na realidade. Né? Isso gera para mim, com a minha visão, também eu estou vendo, né, o copo, gera para mim uma imagem na minha mente. Essa imagem, essa informação é mandada para a minha alma, né? Aí Jonas continua: da imagem forma, o intelecto, então, capta a ideia. O que é a ideia? É o conceito, né? Isto é, a forma inteligível que constitui o conhecimento intelectual. Então, eu olhei de forma empírica, né, usando os sentidos, eu olhei para esse copo aqui e eu captei a imagem e o intelecto captou essa ideia. E quando a gente fala de ideia em filosofia, se refere ao conceito, né? E esse conceito chega ao meu intelecto, eu já sei do que se trata. O meu intelecto já vai reconhecer, é um copo, é uma caneca. Essa é a ideia. Isso era o pensamento escolástico. Só que Descartes, né, como o Jonas vai falar ali, buscou demonstrar que o conhecimento verdadeiro dos corpos depende da evidência do pensamento, do cogito, né? Ou seja, no pensamento cartesiano, não são os corpos, mas o eu, que é a primeira verdade que o intelecto humano pode conhecer, né? E, sem dúvida, essa foi aí a maior contribuição, né, de Descartes ao debate filosófico. Isso mudou o rumo da filosofia. Por isso que Descartes é um nome tão importante para a filosofia moderna, né? Muita coisa depois dele começa a ser mudado. Muitos pensadores começam a seguir essa linha, vai influenciar a ciência, né? Ou seja, muita coisa vai mudar a partir dele, né? E quem tem um PDFzinho aí, o e-book, né? Tem lá o Saiba Mais, tem um videozinho, René Descartes, Penso Logo Existo, né? Período renascentista. Tem um link para esse vídeo, assista lá depois. Aqui eu coloquei o vídeo só para o vídeo 1, link para o vídeo 1, mas tem o vídeo 2 também, assista o 2, depois procura lá. Tá tudo no YouTube. Se eu não me engano, esse vídeo aqui é do canal de Didactics, que é um canal bem legal, dá para aprofundar um pouquinho mais. E a gente vai dar continuidade agora falando de Blaise Pascal. Bom, Pascal, nascido em Clermont-Ferrand, em 19 de junho de 1623, foi um filósofo, teólogo, matemático, escritor e inventor. Era filho de Etienne Pascal, presidente da Corte de Apelação, e de Antoinette Begon. Sua mãe faleceu quando ele tinha 3 anos, ficando seu pai responsável por sua educação.
Foi tão precoce intelectualmente que aos 13 anos já estava publicando trabalhos sobre geometria. E aos 19 anos inventou a primeira máquina de calcular. Então o cara não era fraco não, né? O cara era um intelectual, assim, absurdo para a época dele e para a idade também. Você vê, com 13 anos, o cara já tinha publicado trabalhos sobre geometria. Então, aí 19 anos o cara inventa a primeira máquina de calcular. Aliás, ele era um exímio inventor, ele inventou várias coisas, né? Isso é engraçado, naquele período os pensadores, eles se envolviam em várias áreas, né? Como Pascal é filósofo, teólogo, matemático, escritor, inventor, faziam muitas coisas. Desculpa. Acho que eu tenho a foto da... Aí, tá? Essa aí é a primeira máquina de calcular inventada por Pascal, também chamada de máquina de aritmética e mantida atualmente no Conservatório de Artes e Medidas de Paris. Em 1640, com apenas 16 anos, Pascal publicou a obra Ensaio sobre as Cônicas, em que apresenta seu teorema. Em 1646, ele iniciou sua experiência com a doutrina cristã, quando a sua família se converte ao jansenismo, que era um movimento que tinha como líder um holandês, né, chamado Cornélio Jansênio. Cornélio Jansênio, ele era um leitor de Agostinho, né, era um agostiniano, então, e tinha o propósito de reformular globalmente a vida cristã da sua época. Ele queria fazer uma reforma na Igreja Católica, né? Por ser um leitor de Agostinho, ele queria aplicar muito dos ensinos de Agostinho, né, da forma como ele entendia, né, para o catolicismo daquela época. E os jansenistas tinham pelo menos 3 características principais. Em primeiro lugar, uma visão pessimista da natureza humana, tá? Isso aqui é muito importante, que era uma visão diferente, né, da visão otimista, racionalista da filosofia moderna, né? Por quê? O racionalismo, o cientificismo, o humanismo, o antropocentrismo acabou trazendo uma visão muito otimista do ser humano, do homem, da tecnologia, da ciência, porque muita coisa começou a acontecer naquele período, muita evolução, então acabou trazendo ali um pensamento otimista acerca do homem. As pessoas achavam que o mundo ia melhorar por causa do racionalismo, por causa da inteligência, por causa da evolução científica, né? Então havia ali uma visão científica, que o ser humano podia fazer tudo, né? Por conta da questão do racionalismo, né? Só que os jansenistas viam-se diferente, porque eles viam o ser humano como um ser depravado em seus raciocínios e com suas vontades, né? Tanto os raciocínios como as vontades eram depravadas, afetadas pelo pecado, que era uma ideia contrária ao conceito de livre-arbítrio dos jesuítas da época, né? Se distinguia bastante. Eles também tinham como característica uma visão radical da graça, acreditavam que Deus atingiu o pecador de forma irresistível, a graça irresistível, né, que a gente conhece no calvinismo, e criam na predestinação pela vontade de Deus. E também tinha uma visão moral extremamente rígida, eram muito exigentes com relação a uma vida correta, longe do pecado. Então, enfatizavam muito a questão moral, né? Então, isso vai influenciar muito Pascal. Pascal começa a fazer parte, porque a sua família se converte a esse movimento, ao movimento jansenista, né? E isso acaba influenciando muito o pensamento de Pascal. No livro Pascal, da coleção Pensadores, que eu tenho, que é esse livro aqui, ó. Não sei quem conhece, esse livrozinho aqui da coleção Pensadores, né? Nesse livro aqui, a gente vai encontrar uma descrição que nos ajuda a entender melhor a visão jansenista formulada a partir da obra de Agostinho. Olha o que vai dizer no livro. Jansênio, na obra Augustinos, ele lançou uma obra chamada Augustinos, declarava que a razão filosófica era a mãe de todas as heresias. Então, olha só que interessante. Jansênio tinha uma visão contrária ao pensamento filosófico, à filosofia. Ele achava que a filosofia era a mãe de todas as heresias. E baseando em Santo Agostinho, sua doutrina do dúplice amor, ele sustentava então que Adão, antes de pecar, era livre. Pelo pecado, perdeu a liberdade e tornou-se escravo da concupiscência, que o arrastou para o mal. Em consequência disso, o homem não pode deixar de pecar, a não ser que intervenha a caridade, que ele chamava de amor celeste, que o orienta infalivelmente para o bem. Submetidos à lei férrea desse dúplice amor, os seres humanos tornavam-se escravos da terra ou do céu, arrastado para a condenação ou para a salvação. Desse modo, independentemente das ações que comete, o homem estaria predestinado para o céu ou para o inferno. Então essa era basicamente a ideia, né, de Jansênio, né? Nessa obra Augustinos ele coloca isso. Primeira coisa, ele era contra a filosofia,
né? Acreditava nesse pensamento, ele baseou, na realidade, o pensamento de Agostinho, né, da doutrina do dúplice amor. Aí ele acreditava na queda, né? Que Adão, só antes de pecar, Adão era livre, mas que por causa do pecado perdeu a liberdade, tornou-se escravo do pecado e isso arrastou ele para o mal. Em consequência disso, o homem, hoje, na visão de Jansênio, né, de Agostinho também, não podia deixar de pecar, a não ser que fosse que acontecesse uma intervenção ali da caridade, que ele chamava de amor celeste. Essa era a ideia. Tá? Isso vai influenciar, não tem jeito, vai influenciar muito o pensamento de Pascal. São bem parecidos com o calvinismo, exatamente. Tem muita coisa, inclusive, interessante. Só que ele era bem extremo, né? Você vê que a cadeia. Aqui ele coloca: submetidos à lei férrea desse dúplice amor, os seres humanos tornam-se escravos da terra ou do céu, arrastados para a condenação ou salvação. Desse modo, independente das ações que comete, o homem estaria predestinado ao céu ou para o inferno. Obviamente, ele estava querendo dizer que o homem não seria salvo por obras, né? Era nesse sentido que ele estava dizendo isso aí. Mas a ideia aqui, na realidade, é mostrar que quando Pascal tem contato com o jansenismo, isso vai influenciar, né? Não tem jeito, vai influenciar a sua forma de pensar e mostra que a tendência de Pascal, por conta disso, era diametralmente oposta ao cartesiano da época, ao pensamento cartesiano da época, né? Principalmente quando a filosofia tenta conjecturar a respeito de Deus. Descartes afirmou que era possível provar a existência de Deus de forma racional. Ele chegou, né, à conclusão de que Deus existe de forma racional, pelo cogito, pelo pensamento, né? Então, Pascal vai discordar disso. Ele achava que, por causa da queda, não tem como o ser humano ter certeza, muito mais da questão da existência de Deus, né? Pascal, inclusive, chega, em alguns momentos, a se mostrar cético com relação à filosofia. Ele vai afirmar que o verdadeiro caminho para filosofar é não ter tempo para a filosofia. Ele chegou a fazer essa afirmação. E ele defendia a ideia de que, quando a filosofia tenta falar alguma coisa sobre Deus, esquece um ponto importantíssimo: a limitação e a corrupção da razão natural. Ou seja, a gente tem uma limitação e como é que eu diria? A razão foi afetada pelo pecado, pela corrupção. Então, não posso confiar na razão por conta disso. Dessa forma, a compreensão de Deus que os filósofos encontraram, né, acredito que aqui, fazendo uma referência a Descartes, pouco tem a ver ou nada tem a ver com o Deus verdadeiro. Pois Deus, ele dizia, né, o Deus verdadeiro não é conhecido por especulação filosófica, né? Então não tem como eu conhecer a Deus de forma racional por uma especulação filosófica. Alguns historiadores vão contar, inclusive, uma história referente a Pascal, que após a sua morte encontraram em seu casaco um pequeno papel escrito o seguinte: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e não dos filósofos e dos sábios, né? Então vai se contar essa história acerca dele. Uma das principais obras de Pascal se chama Pensamentos, foi lançado em 1670, foi escrita em aforismos. É uma forma literária caracterizada por frases curtas que contam com uma definição de um preceito moral ou prático. Um dos preceitos compartilhados por ele nessa obra é o que o coração humano está por trás da razão, ou seja, não existe uma racionalidade neutra. Dessa forma, é o coração que direciona o seu raciocínio. Daí vem uma frase muito famosa de sua autoria que sintetiza bem o seu pensamento: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Talvez você já ouviu essa frase. O livro em questão é esse aqui, ó. Eu tenho ele, exatamente com essa capa aqui. Obviamente, esse aqui não é a edição lançada em 1670, essa aqui é uma edição nova, inclusive, mas tem essa característica de ter sido escrito em aforismos, né? E traz essa frase aí que sintetiza muito bem o pensamento de Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase, ela é de maneira equivocada, às vezes usada para falar de amor, de sentimento de um homem para a mulher. Quando fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece, querendo dizer que o coração se apaixona, às vezes isso perde até a razão. Não é nesse sentido que Pascal fez essa afirmação. Ele quis dizer que o coração afeta a razão. A gente não pode confiar no intelecto só, na razão, porque o nosso intelecto, a nossa razão está afetada pelo coração, e o coração está afetado pela queda, pelo pecado. Então ele queria dizer que tudo acaba afetando. Outra frase dele que não é tão famosa, mas que vai sintetizar e completar seu pensamento é essa: ó: conhecemos a verdade não apenas pela razão, mas também pelo coração.
É desta última maneira que conhecemos os primeiros princípios. E é em vão que o raciocínio, que não toma parte nisso, tenta combatê-los. Olha que interessante. Aqui a gente tem um pouco da ideia que, para os reformados, a gente vai chamar de cosmovisão. É bem parecido com a ideia de cosmovisão. Porque a cosmovisão, a gente sabe que ela não é algo apenas intelectual. Ela é algo que envolve sentimentos. Uma pessoa que defende uma cosmovisão, que defende uma forma de enxergar a vida, tem muito sentimento ali envolvido. Né? Não é só uma questão racional, uma questão intelectual. Então é mais ou menos isso que o Pascal está falando. A gente não conhece só pelo intelectual, pela razão. O coração está envolvido nisso. O coração vai influenciar em como você enxerga, e interpreta, e aprende, e conhece as coisas. Né? Então, essa frase dele sintetiza muito bem o pensamento dele. E nesse livro dele, eu até separei aqui, tem umas frases bem interessantes. Vou ler algumas aqui, porque são aforismos, né? São frases pequenas. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, presta atenção. Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos no mundo inteiro, e mesmo por pessoas que existirem depois de nossa morte. E somos tão vazios que a estima de 5 ou 6 pessoas que nos cercam, nos diverte e nos satisfaz. Olha só que interessante. Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos no mundo inteiro, e mesmo por pessoas que existirem depois da nossa morte. Ou seja, às vezes a gente, naquela ânsia de ser conhecido, mostra uma presunção nossa, porque a gente quer ser conhecido por pessoas que a gente nem conhece. Eu quero deixar meu nome gravado na história, sabe aquela ideia? Olha só, é uma presunção tão grande que eu não sei nem quem é que vai me conhecer, você vai conhecer mesmo, mas eu quero isso. Né? Então, nesse sentido, é uma presunção, ele fala, somos tão presunçosos que a gente quer ser conhecido por pessoas que nem vão nos conhecer. Tipo assim, qual a graça disso, né? É isso que ele vai colocar. Ele fala, ao mesmo tempo, nós somos tão vazios que a estima de 5 ou 6 pessoas que nos cercam, que estão próximas de nós, nos diverte e nos satisfaz. Ou seja, ao mesmo tempo, se você está cercado por 5 ou 6 pessoas que te admiram, né, que gostam de você, que estão ali em volta de você, te satisfaz. Mostra como a gente é presunçoso e ao mesmo tempo vazio, né? Outra frase que eu separei aqui, a vaidade está tão arraigada no coração do homem que um soldado, um pedreiro, um cozinheiro, um chaveiro se vangloria e pode ter seus admiradores, até mesmo os filósofos querem os seus. E aqueles que escrevem contra querem ter a glória de terem escrito bem. E aqueles que o leem querem ter a glória de o terem lido. E eu, que escrevo isto, também tenho essa vontade, talvez, aqueles que o lerem. Ou seja, o coração afeta tudo, né? O orgulho. É bem interessante essa questão da vaidade, né? Que ele denuncia aqui nessa frase. E tem várias outras frases, né? Que olha essa última aqui, curiosidade não passa de vaidade. No mais das vezes, só se quer saber para falar depois. Caso contrário, não se viajaria pelo mar para jamais poder dizer algo a respeito, pelo único prazer de ver sem esperança de jamais poder contar. Ou seja, na realidade, a curiosidade nossa não passa de vaidade, para a gente poder contar para as pessoas. Eu vi isso, eu passei por aquilo, eu conheço isso, tudo é vaidade, né? Parece Salomão falando, né? Ele, se não fosse assim, ele fala que não se viajaria pelo mar se não houvesse a possibilidade de contar para as pessoas, né? Ou seja, pelo único prazer de ver, sem ter a esperança de jamais poder contar. Geralmente, até quando a gente viaja, mostra a questão da vaidade, que é para depois tirar foto. A gente vê muito isso, né? Postar nas redes sociais e contar para as pessoas sobre a viagem. Então, esse é Pascal, né? Bem interessante. Como é que eu diria? Como que o pensamento dele era diferente do período dele, né? Do período moderno. Isso significa que, para ele, então, a razão acaba se apoiando em princípios que não são só racionais, pois são princípios que se encontram no coração do homem. Essa parte, o coração vai influenciar muito. E isso, venhamos e convenhamos, né? Não é difícil de comprovar na prática. Quantas vezes, por exemplo, a gente já percebeu uma pessoa crer em algo que a gente percebe que é injustificável, e a gente até questiona assim, como que essa pessoa está defendendo isso? Né? Só que ela vai fazer o quê? É algo injustificável, mas ela tenta defender isso de forma racional. Ela vai tentar racionalizar, né, para defender algo indefensável. Com certeza você já viu isso alguma vez na vida, né? Isso nos leva a alguns questionamentos filosóficos. Existe neutralidade científica? Não precisa responder, pensa aí. Existe neutralidade científica? Existe neutralidade ideológica? Né? Existe neutralidade teológica? Né? E isso vai levar
né, todos esses pensamentos de Pascal, ele a desenvolver a sua famosa aposta de Pascal, que a gente vai ver agora. O que é a aposta de Pascal? De acordo com Pascal, não podemos chegar ao conhecimento racional da existência de Deus pela questão do coração que vimos anteriormente. Ou seja, o coração não permite que a gente chegue a um conhecimento verdadeiro sobre Deus. Ou seja, não adianta tentar provar que Deus existe de forma racional. Pensando nisso, ele formula, então, sua conhecida aposta, que é encontrada nesse livro Pensamentos, e que pode ser conferida na imagem a seguir. Tá? Não sei quem já viu isso aqui. Na realidade, essa imagem aqui foi eu que montei, mas não sei quem já teve contato com a aposta de Pascal. Mas acompanhe o mouse aí, para vocês entenderem. O que ele queria dizer com a aposta? Ele queria dizer o seguinte: se Deus existe e você acredita que ele existe, você tem um ganho infinito, que você vai ganhar o céu. Ou seja, é um ganho imensurável, que não dá para mensurar. Tá? Se Deus não existe e você acredita, você não perde nada. Tá? Vou repetir. Se Deus existe e você acredita, você tem um ganho infinito, que você vai ganhar o céu. Mas se Deus não existe e você acredita que ele existe e vive como se ele existisse, mas você chega lá, acabou, morreu, Deus não existe. Você não perde nada. Na realidade, ele vai afirmar até que você ganha, porque você vai viver uma vida segundo os preceitos morais cristãos, né? E isso vai fazer com que você tenha uma vida boa, você seja uma boa pessoa, isso vai trazer coisas boas para você. Ele dizia isso, né? Agora, se Deus não existe, se Deus existe e você não acredita, você vai ter uma perda infinita, você vai perder o céu. Tá? Se Deus existe e você não acredita, você tem uma perda infinita. Porque se ele existe e você viveu a sua vida como se ele não existisse, você vai para o inferno. Tá? Você perde o céu. Tá ok? Agora, se Deus não existe e você não acredita, você não ganha nada. Tá? Se Deus não existe e você não acredita, você não ganha nada. Tá? O que Pascal quis dizer com isso? Podemos resumir a aposta de Pascal da seguinte forma: um ateu, estando certo, não ganha nada, e estando errado, perde tudo. E um crente, estando errado, não perde nada, mas estando certo, ganha tudo. A intenção de Pascal era que se alguém colocasse essas opções na balança, chegaria à conclusão racional de que viver como se Deus existisse é a melhor das possíveis escolhas. O que aconteceu aqui? Pascal baseou o seu argumento na área de probabilidades, né? Com resultados benéficos e maléficos. Não sei se você consegue perceber aqui, mas tem um cálculo matemático aqui de probabilidades, né? Sua intenção era mostrar que o resultado de cada uma das decisões, cada uma das decisões, viver como se Deus existe ou como se Deus não existisse, vai trazer resultados. Ele queria que o cara pensasse, né, e colocasse na balança que, fazendo isso, o cara perceberia que era melhor viver como se Deus existisse, mesmo que no final você comprovasse que Deus não existia. Tá? Sendo assim, como não é possível provar de forma racional a existência de Deus, a atitude mais sábia, segundo Pascal, é viver nossa vida aqui na Terra como se ele existisse. Pois se vivermos como se ele existisse e no final da nossa vida constatarmos que ele realmente existe, ganhamos o céu. Portanto, um ganho infinito. Se vivermos crendo na existência dele e no final de nossa vida constatarmos que ele não existe, não perdemos nada. Se, por outro lado, vivermos como se Deus não existisse e no final de nossa vida constatarmos que ele realmente existe, perdemos o céu, que é uma perda infinita, e não ganhamos nada. Então, Pascal fez essa aposta na questão da probabilidade aí, tá? Qual o problema dessa aposta? E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, no nosso contraponto teológico. A gente já está acabando já, tá? A aposta de Pascal é muito usada como instrumento apologético para tentar convencer pessoas que estão fora da fé, e por mais que ela pareça boa, tem muitos problemas filosóficos, bíblicos e teológicos. Né? Ela fala em vários pontos que veremos a seguir. A gente vai exatamente analisar cada um dos pontos. Em primeiro lugar, a aposta de Pascal ignora a revelação geral. Né? Revelação geral é uma expressão teológica cristã utilizada para designar a revelação de Deus a toda a humanidade através da natureza, ou seja, através da obra da criação. Paulo confirma esse ensino em Romanos 1, versos 19 e 20, que ele vai dizer o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Então, como a gente pode perceber aí, Paulo, ele deixa claro que o conhecimento de Deus é evidente para todos, ou seja, todos têm contato com o conhecimento de Deus através da revelação geral, né? Dessa forma, mesmo que de forma incompleta, a razão sozinha pode nos levar ao conhecimento da existência de Deus através da natureza, algo que, segundo o apóstolo Paulo, já é o suficiente para nos tornar culpados diante do julgamento de Deus, ou seja, nos tornar indesculpáveis, como Paulo coloca. Segundo lugar, que a aposta de Pascal ignora também o custo do discipulado, né? Não há aqui uma menção do custo envolvido no ato de seguir a Jesus. Esse custo é grande e, segundo o próprio Jesus, deve ser calculado. Em Lucas 14, de 25 a 33, Jesus nos adverte a calcular os custos de segui-lo usando o exemplo da construção de uma torre e do rei que sai à guerra. Então, existe um custo para se seguir a Jesus. Em Lucas 14, de 25 a 33, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Vai usar ali os exemplos da construção de uma torre e do rei que sai à guerra. Né? Da torre ele vai falar que aquele que começa a construir uma torre não faz os cálculos, depois chega no final, percebe que não constrói, né? Passa vergonha. Mesma coisa um rei que sai uma guerra sem antes calcular, né? Ponderar se ele tem condições de vencer o inimigo, para não chegar lá no meio da guerra e perder a guerra. É mais ou menos nesse sentido. Então, Jesus usa essas duas analogias aí para mostrar que existe um custo de seguir a ele. Existe coisa que a gente vai ter que abandonar. E isso tudo aí, a aposta de Pascal ignora. Né? Ele não fala desse custo. Além disso, Jesus também disse aos seus discípulos o seguinte: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, mostra muito claro que seguir a Jesus é perder a nossa vida aqui na Terra. Porque a gente abre mão de um monte de prazer. Agora, quem acha a vida aqui na Terra, perde. O Evangelho tem sempre essa mensagem contrária, antagônica, né? Para o mundo, o que é viver, na realidade, para nós, para o cristianismo, para o Evangelho, é morrer. E o que é morrer para o mundo, para nós, é vida. Né? Exatamente isso que Jesus fala em Mateus 10, 39. E nós não podemos esquecer também das palavras de Jesus, também registrado no Evangelho de João, que diz que ao segui-lo, o mundo nos odiará. João 15, 19 vai falar isso. Então, quando a gente resolve seguir a Jesus de fato, nós vamos atrair sobre nós ódio, perseguição, as pessoas vão nos odiar. Então, a aposta de Pascal erra, não só por não mencionar nada sobre isso, como também por reduzir a fé em Cristo a uma mera crença moral. Ou seja, só você crer que você vai ser salvo, né? A aposta traz essa ideia, o que não é verdade. Existe um custo para seguir a Jesus. A aposta também vai ignorar a depravação da natureza humana. Assim como Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque quando a gente nasce novamente, a gente não nasce da água e do Espírito, a gente nasce do Espírito Santo. Né? Desculpa, a gente não nasce de forma humana, a gente nasce da água e do Espírito, que é exatamente o que Jesus afirma em João, no capítulo 3. Que é o Espírito Santo que gera esse novo nascimento. E isso se dá exatamente porque há essa necessidade, porque a natureza caída, a natureza depravada do ser humano, como está aí no slide, ela é afetada pelo pecado. Então, a aposta de Pascal ignora isso aí também. Né? Então, dessa forma, o homem natural não pode ser persuadido a uma fé salvadora em Jesus Cristo por uma simples análise de custo-benefício, como a aposta de Pascal sugere. A fé que conduz à salvação, ela é resultado de nascer de novo e é operado pelo Espírito Santo, assim como diz João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Uma pessoa pode até conhecer a lei de Deus e não ter nascido de novo, assim como Nicodemos. Nicodemos conhecia muito bem a lei, o texto vai falar que ele era mestre da lei, né? Mas ele era uma autoridade ali, conhecia muito bem, mas não tinha nascido de novo. Então não basta, né, só conhecer a lei de Deus, tem que nascer de novo. Não basta só seguir ou viver como se Deus existisse, mesmo que você não creia que ele existe de fato. Né? Não basta crer assim. Né? Tem que realmente nascer de novo. E a aposta de Pascal ignora isso. Ela também falha porque ela foca na recompensa e não no amor. Mateus 22, de 36 a 37, vai narrar lá que ao ser questionado por um mestre da lei sobre qual é o maior mandamento, Jesus respondeu citando Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Né? Ele vai dizer o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo
o seu entendimento. Repare que Jesus aqui, ele fala que o nosso amor ao Senhor deve ser total, porque ele cita coração, alma, entendimento. Né? Coração envolve o sentimento, eu tenho que amar a Deus com os meus sentimentos. Alma envolve o aspecto espiritual, entendimento envolve a razão. Ou seja, eu tenho que amar o Senhor de forma completa, de forma total. Deuteronômio acrescenta a palavra força, né? Então fica força, coração, alma, entendimento. Né? Então são 4 elementos e mostra realmente uma completude. Nós temos que amar a Deus de forma completa, de forma total. Em João 14, 23, Jesus coloca a obediência aos seus mandamentos como uma prova de amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Enquanto a apóstolo de Pascal ensina que é possível alguém escolher a Deus com base no recebimento do céu como recompensa. Ou seja, Deus pode até não existir, mas vive como se ele existe, como se ele existisse, né? Porque se você chegar lá e ele existir, você ganhou o céu. E não é assim, não é na base da recompensa. Eu vou viver aqui, fazer boas obras, ter boas ações, né? Só numa aposta de probabilidade. Não é assim que funciona, né? É óbvio que morar no céu é algo que devemos ansiar, mas se a nossa obediência for motivada unicamente por isso, nossa fé e obediência não serão resultados de um coração que nasceu de novo. E pior, coloca o mérito da salvação em nós mesmos e não em Cristo. Por quê? Porque você salvou, porque você viveu aqui na Terra como se Deus existisse. Ou seja, você foi uma pessoa moralmente boa porque fez uma aposta. Vou viver aqui, né, de boa, não vou cometer pecados, não vou adulterar, não vou roubar, porque se Deus existe, né, aí eu vou para o céu. Então, o mérito acaba sendo seu, porque você fez determinadas coisas, né? E também ignora a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 19, Paulo fala sobre alguns irmãos que deixaram de acreditar na ressurreição. E nos versos 13 e 14, ele diz algo muito importante. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Um dos distintivos do cristianismo é exatamente a fé na morte e ressurreição de Cristo. Sem ela, como o próprio apóstolo Paulo fala, é inútil tanto a nossa fé quanto a nossa pregação. No verso 17, Paulo completa dizendo que se Cristo não ressuscitou, não é só a nossa fé e pregação que se tornam inúteis, mas também não temos perdão dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E no verso 19, ele continua dizendo que se nossa esperança em Cristo for só para essa vida, somos dignos de compaixão. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, então, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. E mais à frente, Paulo irá dizer que se não existe ressurreição, por que é pela pregação do Evangelho? Por que é que pela pregação do Evangelho ele enfrentou até mesmo animais selvagens? E podemos dar sequência às perguntas. Por que ele foi preso, exposto à morte, golpeado com varas, apedrejado, sofreu naufrágio, enfrentou vários perigos e assaltantes, passou fome e sede, suportou frio e nudez? Ou seja, por que Paulo, citando o exemplo básico dele, né, passou por tanta coisa se não existe ressurreição? Se basta só viver como se Deus existisse. Então não precisaria de Paulo ter passado por nada disso, não precisaria de nós, de repente, passarmos por algum sofrimento por causa do amor ao Evangelho, pela palavra, né? Se cremos que ter uma religião é uma coisa boa, mesmo que Deus não exista, é porque não estamos vivendo o cristianismo de forma verdadeira. Porque vivê-lo de forma genuína implica em passar por dificuldades, né? Em renunciar, implica em perdoar, em andar a segunda milha e em ser perseguido também. Porque quando a gente crê, a gente passa por perseguições, a própria palavra declara isso, né? A apóstolo de Pascal também vai ignorar Cristo como o único e suficiente Salvador, que é o último ponto aqui, né? E que talvez seja o mais importante. A apóstola nem sequer cita Cristo, ignorando totalmente o fato dele ser o único e suficiente Salvador. Por único, entendemos que não há nada ou ninguém que possa me salvar. E por suficiente, entendemos que ele não precisa de nenhum complemento ou acréscimo. E existe uma grande quantidade de textos bíblicos que confirmam essa verdade, que Cristo é o único e suficiente Salvador. Vejamos alguns. Ele mesmo afirmou isso quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E escrevendo aos Romanos, Paulo confirmou isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Lucas, em Atos 4, 11 e 12, registra as palavras de Pedro, que também confirmam esse ensino. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E para finalizar, como podemos perceber, embora Pascal tenha contribuído de muitas formas em várias áreas, e embora a aposta de Pascal possa ser considerado um pensamento filosófico até interessante, contém muitos erros e não deve de forma alguma ser usada como ferramenta apologética ou evangelística. E assim como disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, devemos pregar a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu interromper a gravação aqui.